Questões clássicas sobre a equação do segundo grau. Vamos então continuar a nossa saga, a nossa série da Netflix sobre como resolver as equações do segundo grau. Sobre questões clássicas das equações do segundo grau. Vamos lá. Mais uma questão para a gente. Questão clássica. Calcule a soma, o produto. Estão lembrados disso aqui, gente? A soma e o produto que nós vimos na equação de segundo grau? Então, calcule a soma e o produto e a soma dos quadrados das raízes da equação. Tcharam! Uma equação de segundo grau? Não, uma equação biquadrada, uma equação do quarto grau. Então, a gente sabia calcular a soma e o produto das equações de segundo grau, não é isso? E como é que vai fazer então para fazer a mesma coisa, só que com as equações do quarto grau, uma equação biquadrada? Vamos ver como é que a gente faz isso? Vamos lá então. Para um pouco o vídeo e pensa como é que você faria essa questão. Talvez, a ideia que você teve foi: eu aprendi como é que faz para resolver essa equação na aula passada. Então, eu vou tentar resolver ela, achar as 4 raízes, né, que são 4, e vou fazer o que está pedindo. Vou somar as 4, vou achar a soma. Vou multiplicar as 4, vou achar o produto. E vou elevar cada uma ao quadrado, vou somar, que aí eu vou obter a soma dos quadrados das raízes, e vou achar a soma dos quadrados. Vamos lá, então? Vamos lá. É nesse ponto aqui que eu queria falar com vocês uma coisa importante pra caramba, que vocês, como é que a gente viu para resolver uma equação do quarto grau, biquadrada assim. Chama o y, né, faz a mudança de variável. Chama o y igual a x ao quadrado, né? Y igual a x ao quadrado, muda a variável, blá blá blá. Existe um outro modo magnífico para a gente fazer isso e muito mais rápido. Professor, como? Usando a técnica fatoração. Sim, gente, aquela fatoração que vocês estão pensando que é. Aquela. É por isso que aquela técnica é tão maravilhosa, porque você consegue usar ela em vários casos. Vamos ver como é que a gente faz para usar ela aqui. Mas é a mesma coisa de antes. Vamos lá. Aqui não é 1, então vai ficar 1, não é? Aqui não é 27, eu vou ter que pensar em 2 números que multiplicados dão 27. De modo que, quando eu multiplicar cruzado, né, com o 1 que eu botei aqui, a soma tem que dar menos 12. Então, quem são esses números? Para e pensa, né? 27 pode ser escrito como 3 vezes 9. 3 vezes 9, né? 9 vezes 3 dá 27, não é isso? Só que como é menos 12, vou botar menos 3 e menos 9. Porque a multiplicação vai dar 27. E quando eu multiplicar cruzado, né, com 1 e somar, menos 12 menos 9, menos 3 vai dar menos 12, o do meio. Só que tem um detalhe pequenininho aqui. Vamos ver aqui, ó. Ó, eu botei, ó, menos 9, menos 3, né? E 1. 9 menos 1, menos 9. 1 vezes menos 3, menos 3. Menos 9, menos 3 dá menos 12. Então, deu certo? Deu. Essa aqui, então, é essa fatoração. Só que tem que ter um cuidado para a equação biquadrada. Quando a gente fazia para a equação do segundo grau normal, a gente aqui botava x, né? Aí ficava x menos 9 e x menos 3. A gente botava x porque em cima era x ao quadrado. E x vezes x dá x ao quadrado. Mas como é x à quarta, aqui tem que botar x ao quadrado. Porque x ao quadrado vezes x ao quadrado dá x à quarta. Então, essa aqui é a única diferença na fatoração. Tá bom? Então, qual vai ser a nossa equação que vai ficar? Vai ficar x ao quadrado menos 9 multiplicado por x ao quadrado menos 3 igual a 0. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Exatamente assim. X ao quadrado menos 9, igualzinho nós aprendemos com a equação do segundo grau. X ao quadrado menos 3 igual a 0. Temos agora um produto que dá 0. E olha que interessante, ó, uma equação do quarto grau, ela é o produto de duas equações do segundo grau, tá vendo? Ó? Duas equações de segundo grau multiplicadas dão uma equação do quarto grau. Ou então, 4 equações do primeiro grau, né? Nós vimos isso na aula passada. Então, olha só, um produto que dá 0,
quer dizer que ou esse aqui é zero, ou esse aqui é zero. Então eu vou fazer isso, igual eu fazia lá no outro caso, da equação do segundo grau. Ó. Se esse aqui for zero, né? Se esse aqui for zero, então eu posso passar o 9 para o outro lado, vai ficar x ao quadrado igual a 9. Só que a diferença é que aqui eu vou ter que resolver uma equação do segundo grau. Então vai ficar quem? Ó? X vai ser mais ou menos 3, não é isso? Vou passar o 2 como uma raiz para o outro lado, mais ou menos 3. Então já achei duas raízes, né? São 4. Já achei duas. Vou achar mais duas. X ao quadrado menos 3 igual a 0. Vou passar o 3 para o outro lado, né? E agora vou calcular o x. Vou passar esse 2 para cá, como mais ou menos uma raiz. E vou obter, então, ó, mais ou menos a raiz de 3. Então, acabou. Eu já achei as minhas 4 raízes. Quem são elas? Mais 3 menos 3, mais raiz de 3 menos raiz de 3. Agora eu posso fazer, ó, a minha soma, o meu produto, e a soma dos quadrados, como a questão está me pedindo. Vamos lá, então. Só para relembrar aqui, ó, esse aqui é o meu conjunto de solução, tá vendo? Repara, gente, que numa equação biquadrada, né, como a gente já viu, as raízes são sempre assim, né? São só duas. Só que uma tem mais ou menos, a outra tem mais ou menos, e acaba que dá, então, 4. Então, gente, como é que vai ser a soma, gente? Como é que vai ser a soma? Olha só, se eu somar menos 3 com mais 3, vai dar 0. Se eu somar menos raiz de 3 com raiz de 3, vai dar 0. Então a soma, gente, grava isso, hein? A soma das raízes de uma equação biquadrada é sempre 0. Nem precisa fazer conta, nem precisa. Por quê? Porque elas estão sempre assim, ó, mais menos uma. Mais x1 menos x1, mais x2 menos x2. Quando eu somar, vai dar 0. E como é que vai ficar o produto, gente? A multiplicação de todo mundo. Vamos ver. Aqui eu vou fazer a conta, ó. Vamos lá. Menos 3 vezes 3, gente. Quanto é que dá menos 3 vezes 3? Vai dar menos 9, não é isso? Menos 9. E quanto é que dá menos raiz de 3 vezes raiz de 3, gente? Menos raiz de 3 vezes raiz de 3. Tem muita gente que erra essa conta aqui, ó. Menos com mais vai dar menos, né? Mas qual vai ser o número? Quanto é que é raiz de 3 vezes raiz de 3, gente? É raiz de 3 ao quadrado, né? Vai cortar o quadrado com a raiz, que vai dar só o 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, né? Então, ó, menos 9 menos 3, a resposta é 27. Mas, gente, repara uma coisa aqui comigo. Será que teria um modo mais fácil para eu achar esse produto sem nem saber quem são as raízes? Igual lá na equação do segundo grau? Teria. Lembra qual era a fórmula do produto das raízes lá? Não era C sobre A? Lembra? P, produto, né, é C sobre A. Aqui, gente, vai ser a mesma coisa, gente. A mesma coisa. Então, a gente não precisa das raízes para calcular a soma delas, porque sempre vai ser 0, e nem para calcular o produto, porque sempre vai ser C sobre A. Relembra aqui comigo, ó. Quem é o ABC aqui, gente? O A é 1, né? Vamos chamar assim, A, B, C. O A é 1, o B é menos 12 e o C é 27. Então, ó, C sobre A, 27 sobre 1 vai dar 27. Então, o produto eu já tenho na própria equação. Só fazer C sobre A. Vamos agora, então, para a soma dos quadrados. Vamos lá, então, gente. As raízes são essas aqui, não é isso? A gente quer a soma dos quadrados. O que significa isso? Pegar cada uma, elevar ao quadrado e somar. Ou seja, essa ao quadrado, soma, essa também. Vamos fazer a conta, gente. Menos 3 ao quadrado, 9. 3 ao quadrado, 9. Agora as raízes, ó. Corta o 2 com a raiz, vai ficar 3, né? Corta o 2 com a raiz, vai ficar 3. Mesmo aqui sendo negativo, vai ficar 3. Por quê? Porque é negativo elevado a um expoente par, né? Então dá sempre positivo. Então vai ficar, ó, 9 mais 3 mais 3 mais 9. 9 mais 3 dá 12. 3 mais 9 dá 12. 12 mais 12 dá 24.
Ah, professor, teria um modo de eu saber a soma dos quadrados das raízes sem nem saber quem são as raízes? Teria. Vamos com calma para entender essa parte aqui agora. Ela é só um pouquinho diferente da equação de segundo grau, essa parte aqui. Vamos reparar aqui no detalhe, ó. O que eu fiz aqui em cima, repara só, não foi somar 3 com 9 duas vezes, ó. 3, 3, 9, 9. Cada um deles, né, o 3 aparece duas vezes, o 9 aparece duas vezes. Então, é a mesma coisa que fazer 3 mais 9 duas vezes. Ou seja, multiplicar por 2 o resultado da soma com 3 mais 9. É a mesma coisa, né? Então, vamos só conferir para ver se vai dar 24 mesmo. Mas vai dar, ó. 2 vezes 12, né? Que dá 24, não é isso? Mas, gente, repara em quem será que é esse 12 aqui, ó. Quem será que é essa soma aqui, lembra? Essa soma aqui? Soma te lembra o quê? Lá da equação de segundo grau, lembra? É o menos b sobre a, não é isso, ó? Se eu fizer na equação lá menos b sobre a, eu vou achar o 12. Eu vou achar o 12. Vamos ver? Olha só, o a é 1, o b é menos 12. Então, menos b vai dar menos 12, vai dar 12. Sobre a, 1. Então, vai dar 12 mesmo. Então, ó, esse 12 aqui é o nosso menos b sobre a. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou reescrever isso aqui de cima dessa forma, ó. 2 vezes a soma. Só que essa soma aqui, gente, né? A soma vem da onde, né? Vem lá da equação do segundo grau. O menos b sobre a, né? 2 vezes a soma, que é menos b sobre a. Então, vai ficar como? Vai ficar, ó, menos 2b sobre a. É a mesma coisa, né? Da equação do segundo grau, só que lá era só soma. A soma é menos b sobre a. Aqui, a soma dá zero. Mas a soma dos quadrados, né? A soma dos quadrados, a fórmula vai ser o dobro da menos b sobre a. 2 vezes menos b sobre a, né? E se nós formos lá fazer a conta, né? Como eu falei com vocês, b, né? O b é menos 12, o a é 1, vai ficar embaixo 1, menos com menos mais, 2 vezes 12, 24, né? Então, eu não preciso também saber quem são as raízes para calcular a soma dos quadrados delas. Vamos fazer um resumão, então, de tudo que nós vimos, né? Mas, de modo geral, é o seguinte. Para saber a soma dos quadrados, é só fazer 2 vezes menos b sobre a. 2 vezes menos b sobre a. Vamos lá, então, para o nosso resumão de soma produto e soma dos quadrados das raízes da equação biquadrada. Então, como sempre, né, vocês já deveriam suspeitar disso, ó. Uma equação biquadrada, a gente tem que sempre estar na mente quem é o ABC, né? Vamos falar aqui o A aqui, né? O A, vamos chamar de ABC, igualzinho na equação de segundo grau. O A é 1, né? O maior expoente aqui é 1. O A é sempre quem está acompanhado do maior expoente. O A é 1, o B é menos 12, o C é 27. A soma das raízes. Eu não preciso achar as 4 raízes para saber a soma, né? A soma das raízes, ó. As raízes vão ser quem? x1, x2, x3, x4, né? A soma delas vai dar quanto, gente? Vai dar sempre 0, 0. Por quê? Uma vai ser menos a outra, né? Então vai dar 0 quando for somar. O produto, gente, x1 vezes x2 vezes x3 vezes x4. Vai ser a mesma coisa de antes. Vai ser C sobre A, gente. Vai ser C sobre A. Fazendo, então, a fórmula aqui, ó. O C é 27, o A é 1, vai dar 27. E agora, a soma dos quadrados das raízes, gente, ó, vai ficar como, ó? A soma dos quadrados das raízes, ou seja, a primeira não é para somar normal, né? É para somar normal pegando os quadrados. A primeira ao quadrado, a segunda ao quadrado, a terceira ao quadrado, a quarta ao quadrado e soma. Como é que é a fórmula da soma dos quadrados? Essa aqui é a única coisa nova de verdade assim pra gente. Porque aqui a soma é 0, é uma coisa meio clara, né? Agora aqui a soma dos quadrados é o dobro, né? Da menos b sobre a. Vai ser, ó, 2 vezes menos b sobre a, né? Ou seja, é menos 2b sobre a. É só lembrar do menos b sobre a e multiplicar por 2. Menos 2 vezes o b. O b é menos 12. Então vai ficar menos 2 menos 12. O a é 1. Então vai ficar 1. Então vai dar tudo o quê?
24. Tá bom, gente? Então essas aqui são as nossas novas fórmulas pra gente, né? Da equação biquadrada. A soma é 0, o produto é C sobre A igualzinho, e a soma dos quadrados vai ser menos 2B sobre A. Tá bom? Isso aqui vai ajudar muito na hora da prova, quando perguntar sobre essas informações. Porque a gente não precisa fazer a conta para descobrir. É só usar a fórmula. Então fiquem ligados nisso. Tudo de bom, grande abraço e bons estudos.